Bendito Jesus, o Senhor que é o lírio dos vales, a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã, o doador da vida, aquele que nos sustenta cada dia, o Senhor que morreste em nosso lugar ali na cruz do Calvário, derramando o teu sangue para nos redimir, nos resgatar e nos dar vida eterna. Nós estamos agradecidos, Senhor, por este tão grande amor e por essa tão grande salvação que o Senhor nos concedeu, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor Jesus, como aconteceu agora com esses louvores que nós entoamos a ti, Senhor. Tudo isso é para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado no nosso meio e o teu povo seja abençoado, Senhor Jesus. Tanto os que estão aqui conosco, os que estão através da transmissão, é tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Senhor. E aqui estou diante do Senhor, diante da tua palavra, e eu peço que o Senhor Jesus me dê inspiração nessa noite mais uma vez e venha nos ajudar através da palavra, Senhor Jesus. Ajuda todos nós, os que estão aqui, os que estão através da transmissão, que a tua bênção seja mais uma vez nessa noite derramada sobre nós, Pai. Cura aqueles que estão enfermos, liberta os oprimidos, levanta os caídos, conforta os abatidos, alegra os tristes, e venha, Senhor Jesus, restaurar vidas nesta noite. Os que estão através da transmissão, talvez seja pela primeira vez que tenha afastado o Senhor, mas eu peço que o Senhor resgate essas almas, Senhor Jesus, traz de volta para a tua presença, para a comunhão, restaura a fé, meu Deus, deste irmão, desta irmã nessa noite. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo e apresento essas vidas a Ti nessa noite, Senhor. E agora, Senhor Jesus, tome cada um de nós no Teu domínio e fale conosco através da Tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Boa noite, irmãos, com Jesus. Deus continue nos abençoando, né, irmão? Essa é uma palavra boa, né, irmão? Deus continue nos abençoando e todos nós queremos ser abençoados mais uma vez nessa noite, né? E a escritura que nós vamos ler, já que nós já estamos de pé, é no livro de Atos, capítulo 9 e o versículo 1. Atos dos Apóstolos, o ato do Espírito Santo. Capítulo 9 e o versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no meio do caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me perseguem? E ele lhe diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti reclassitar contra os aguilhões. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Antes de entrarmos na palavra, eu quero dar uma notinha para os irmãos aqui, as igrejas.
que também estão conosco pela transmissão, Brejinho, Guanambi, Pilões, irmão Zé e família, e mais famílias que estão conosco nos seus lares, que faz parte desse ministério e que sempre está conosco aqui no final de ano, no culto de vigília. Então, o culto de vigília vai iniciar às 19h30, às 7h30 da noite, horário dos nossos cultos aqui normal. Às 9h30 da noite nós saímos para um jantar, né, irmãos, que eu quero dar para a igreja aqui, toda a região que vai estar conosco. E depois do jantar nós vamos seguir o segundo período até as 12h30. E assim nós vamos encerrar o culto de vigília às 12h30. Então vocês todos estão convidados, as igrejas e famílias que desejam estar aqui conosco para esse culto de vigília. Creio que vai ser uma bênção para nós, né? Amém, irmãos? E no domingo, né? Depois do culto de vigília, no outro dia, é o primeiro domingo do mês, né? Nós vamos ter aqui também o culto de ceia, domingo à noite, às 19h30 em ponto, nós vamos iniciar o culto de ceia. Às 19, né? Às 19 horas, 7 horas da noite, né? Como sempre acontece aqui, nossos cultos de ceia. E creio que vai ser uma grande bênção para nós, como tem sido, né? Graças a Deus, os crentes amam reunir e estar na presença de Deus, com a sua mente ocupada no serviço do Senhor. A Bíblia diz que a mente vazia, ela é uma oficina de Satanás. O crente não pode ficar com a sua mente vazia, não, né? O crente deve ir à igreja, congregar, ler a Bíblia, ler as mensagens, orar, louvar a Deus. E a sua mente deve sempre estar cheia com coisas boas, né, irmãos? As coisas de Deus, né? Você ocupar sua mente no trabalho do Senhor e a igreja, na leitura da palavra, na oração, porque quando ela se torna uma mente vazia, então ela se torna uma oficina de Satanás, como diz a Bíblia. Graças a Deus, os cristãos têm muito a fazer, têm muita ocupação na causa do Evangelho. Graças a Deus, eu agradeço a Deus por ocupar a minha vida nas coisas de Deus, pregando o Evangelho, orando, lendo a palavra, fazendo os cultos nas regiões. E eu tenho ali um sítio ali, às vezes nem tempo suficiente eu tenho para desfrutar do sítio ali que Deus me deu, tão pertinho daqui, né? Às vezes eu tenho vontade de ficar uma semana, 15 dias ali, descansando, mas ainda não foi possível isto acontecer. Assim que sobra um tempinho, eu vou lá e tal, um dia, né, regresso à tardinha, 5 da tarde novamente, e assim a gente está sempre ocupado nas coisas do Senhor. Devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Foi para isso que Deus nos chamou e nos deu essa comissão para pregar o Evangelho, pregar esta mensagem e anunciar a vinda do Senhor Jesus, essa tão grande salvação que Ele veio nos dar. Então, é uma missão que Deus nos deu. O profeta disse, se eu tivesse 10.000 vidas, eu daria todas elas a Cristo. Glória a Deus. Então devemos dar realmente as nossas vidas a Cristo sem reserva e deixar que Ele seja o primeiro lugar, Ele ocupe o primeiro lugar em nossas vidas. Devemos dizimar também o nosso tempo,
porque às vezes perdemos muito tempo, enrolamos muito por aí, né, irmãos? Perdemos muito tempo, horas boas de orar, horas boas de ler a palavra, de vir os cultos, e muitas vezes nós roubamos o tempo de Deus, que nós deveríamos dar para Deus, né? E você só pode ser abençoado e abençoado por Deus se o fizer assim. Só teremos galardão se nós o fizer dessa forma. Foi assim a vida dos patriarcas, dos apóstolos, dos crentes primitivos. Eles viveram as suas vidas para Deus. Por isso que o profeta de Deus disse: se eu tivesse 10.000 vidas, eu daria todas elas a Jesus Cristo. Glória a Deus. E na escritura que nós lemos, falando sobre a conversão de Saulo, que depois que ele encontrou com Jesus, então, e ele se converteu a Cristo, ele foi mudado de Saulo para Paulo. Até o nome, Deus pediu que fosse mudado, como Abrão para Abraão, Jacó para Israel, significa um príncipe com Deus, aquele que lutou e venceu, graças a Deus, né? E a Bíblia fala que Paulo, ele era um perseguidor antes da igreja de Cristo. E diz no versículo 1 do capítulo 9, diz assim: Saulo respirando, ainda há ameaças e morte. Irmãos, pensa bem, irmão. Paulo, ele estava respirando ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, não sabendo ele que Deus, ele ia ter um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, e que Deus ia realizar uma grande obra na vida dele, e que a coisa agora ia ser invertida. Mas até então, dele ter um encontro com Deus, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. Eu fico pensando quantas pessoas às vezes ameaçam a igreja de Deus, perseguem os santos, os cristãos, como tem acontecido, caso que eu tenho visto acontecer, pessoas que eu tenho presenciado o fazer isso, levantou uma perseguição contra os santos, contra a igreja de Deus, e depois Deus salvar aquela pessoa, se tornar um verdadeiro cristão, verdadeiro homens e mulheres de Deus e grandes pregadores do Evangelho, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ia a caminho para perseguir a igreja de Deus. E veja aqui o verso 2: e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. Essa era a vida dos cristãos primitivos. Eles sofreram grandes perseguições. Isso aqui muitas vezes a gente dá vergonha na gente. Às vezes nós clamamos, murmuramos, não damos conta, vou parar, não aguento mais, não consigo, estou passando por uma luta grande, tremenda, uma prova, não vou suportar. Quando você vai ver, não é nada. Não é nada. Tem alimento dentro de casa, tem moradia, tem roupa, tem sapato, tem família abençoada que Deus deu, tem muitas vezes emprego, e às vezes desiste de Cristo, sai da comunhão, vai para o mundo, apenas por qualquer coisinha, qualquer tentação que cruza o seu caminho. E dizemos: não suporto, não aguento mais, não consigo ser mais crente.
Isso dá vergonha na gente. Dá vergonha. Olhando para a vida dos santos do passado, dos cristãos, que foram jogados nas arenas, comidos por leões, morto à espada, jogado nas fogueiras, e todo tipo de tortura. Eles sofreram, como o apóstolo São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, para entrar no céu, para entrar na vida eterna. E o profeta de Deus, ele diz: como é que você quer entrar lá, deitado em berço de ouro, em outras palavras, como ele diz, enquanto muitos, para entrar lá, navegou em mar de sangue. Estou deixando o caminho, estou deixando a mensagem, e tal, e tal, e tal, por qualquer coisa. Quando você vai ver, são coisas que não insignificantes. Tem pessoas que muitas vezes estão amarrado por um fio de cabelo podre, que poderia quebrar quantas vezes quisessem quebrar, e se acha que está amarrado por um cabo de aço, né, irmão? Enquanto aquilo é só uma miragem de Satanás, mostrando para você que não há mais jeito para você, que você não tem condições mais de ser crente, que é melhor desistir. Apenas é uma miragem de Satanás, mostrando um problema tão grande na sua vida, quando aquilo não é nada. É simplesmente uma tempestade num copo d'água. Você pode vencer o quantas vezes você queira vencer, apenas é uma miragem de Satanás. Mas os cristãos primitivos, eles realmente selaram as suas vidas, os seus testemunhos com o sangue de Jesus Cristo. Eles se entregaram as suas vidas a Cristo. Eles deixaram a sua habitação, suas casas, para morar em caverna, escondendo, fugindo da perseguição. E muitas mães de família, com seus bebês, os seus bebês foram arrancados dos seus seios, morto à espada, e eles cortavam o seio das mães, e aquilo esguichava o leite. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, dá vergonha para nós, para os crentes desses dias, desta era, para nós. E tudo isso ficou para o nosso exemplo. Eu vejo o apóstolo Paulo, antes da sua convenção, ele descendo ali a Jerusalém para matar os cristãos, para perseguir os cristãos, prender os cristãos, e inclusive quando Estevão, o grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que Saulo estava presente, e foi um dos que guardou as vestes de Estevão depois que ele morreu. Ele foi testemunha da morte de Estevão porque ele estava presente. Mas aqui ele vai novamente perseguir a igreja de Deus, e a Bíblia diz no verso 3, no capítulo 9 de Atos: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aquele resplendor é Jesus, era Jesus, que ia de encontro com Saulo, ou posso dizer Paulo. Por quê? Porque Deus guarda os filhos dele. Deus não desampara seus filhos. Enquanto Paulo, com seus colegas, ia matar os cristãos, Deus já ia na frente, e ali Deus o parou ali no caminho ali, aonde Paulo ia,
e ali cercou um resplendor de luz do céu. E o verso 4 diz: e caindo em terra, Paulo caiu por terra, Deus o derrubou. É assim que Deus faz, irmão. Deus o derrubou. E ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, nós podemos ver aqui que Paulo não estava perseguindo os cristãos, os santos, mas estava perseguindo a Jesus Cristo. Porque nós, como filhos e filhas de Deus, como santos de Deus, nós estamos aqui representando Jesus Cristo. Somos embaixador de Jesus Cristo, do seu reino na terra. E aquele que estiver contra nós, ele está contra Deus também. Eles estarão contra Deus, aqueles que lutarem contra nós, estarão lutando contra o próprio Deus, porque nós somos o embaixador de Deus, aquele que representa o reino de Deus na terra. Eu, você, todos nós. Agora por aí você vê o quanto você é importante para Deus. Veja só. Então, caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Agora sim, ele lembrou que era o Senhor. Quem é, Senhor? Esse Senhor é o Deus dos crentes, o Deus dos cristãos, a quem Paulo estava perseguindo. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti reclassitar contra os aguilhões. E é verdade. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ali, irmão, Deus o enviou ele até a um servo dele, Ananias, através de uma visão, para que Ananias, ou para que ele fosse batizado. E se você ver mais aqui na frente, adiantando aqui, irmãos, deixa eu ver se eu me encontro aqui. Então, no verso 15, e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido de Deus, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E vocês viram que Paulo foi morto em Jerusalém, pelo nome de Jesus. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Porque quando ele caiu por terra, ele ficou cego. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Aquele homem valente, Deus derrubou por terra. O grande Saulo, né, irmão, de Tarso, formado aos pés do rei Gamaliel, era um instruído, um homem educado. Deus teve que tirar tudo de Paulo, tudo que ele aprendeu aos pés do rei Gamaliel. Deus o tirou, o derrubou por chão, para que ele pudesse realizar uma grande obra na vida de Paulo. Agora, na mensagem do profeta, a imagem de Cristo, eu quero pegar o parágrafo primeiro. O profeta, ele sente uma alegria profunda em seu coração, e ele diz: isso é uma coisa muito dócil. Estou muito feliz
em estar na casa do Senhor. É bom você vir à casa de Deus e se sentir feliz. É bom você vir à casa de Deus por gratidão e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Eu estou aqui a minha vinda aqui não é forçada, ela automaticamente é por gratidão. Eu não estou aqui porque os irmãos, o pastor e tal, alguém que está através da transmissão e não me vê aqui, acostumado sempre me ver, vai pensar que eu desviei, que eu saí fora da comunhão. Não é nada disso. Você vem aqui porque você ama Jesus Cristo, por gratidão a Ele, o que Ele fez por você, viu, meu? Por amor, que você gosta, ama de estar na casa de Deus. A mesma coisa eu digo os que estão através da transmissão. Também é por gratidão, é por amor, é porque você ama Jesus Cristo e gosta de ouvir a sua palavra. Isso é muito importante, por isso que o profeta diz, isso é uma coisa muito dócil. Estou muito feliz em estar na casa do Senhor. Só há um lugar melhor, é estar com o Senhor, não é mesmo? Quando todas as necessidades, provas e problemas da vida se harmonizarão numa grande e gloriosa manhã. Vai acabar tudo ali naquela gloriosa manhã. E com certeza estamos esperando pela hora quando o veremos. A vinda do Senhor, e entraremos naquela nova manhã em sua presença. Então todos os labores cessarão e estaremos livres de toda a tentação, de todo o sofrimento, da morte e de todos os males deste mundo. Nós estamos aguardando exatamente por aquela nova manhã radiante que vai surgir ali. Glória a Deus, onde o sol vai brilhar forte, como diz o profeta, e nós entraremos naquela terra celestial. Eu estou desejando por aquele dia, por aquele momento. Glória a Deus, nada tomará este lugar, essa esperança na minha vida. Eu poderia ter o mundo inteiro, eu tenho certeza que não tomaria o lugar de Cristo na minha vida. Porque nada neste mundo pode saciar a alma faminta por Deus. Nada neste mundo pode preencher aquele pequeno espaço que Deus deixou no coração do homem para ser ocupado por Ele, pelo Deus vivo. Então, não devemos colocar nada em primeiro lugar na nossa vida a não ser Jesus Cristo. As coisas de Deus, a palavra, a oração, a igreja, né, irmãos? Isso é importante. Agora veja o parágrafo 2. Alguém estava me perguntando outro dia e disse: você acha, irmão Brana, que a vinda do Senhor está à mão? E eu disse: eu com certeza acho. E disse: bem, eu tenho ouvido isso por muito tempo. Muito tempo ele tinha ouvido isso, e na mente deste homem, talvez ele poderia estar duvidando, achar que foi iludido por muitos que pregaram para ele a vinda do Senhor que estava às portas. E ele diz: eu tenho ouvido isso por muito tempo. Ele falando para o profeta. Tem tanta gente que perdeu já a esperança, irmão. 10 anos de crente, 20, 30, 40 anos, perdeu a esperança, hoje está no mundo. Duvida das promessas de Deus, perdeu a esperança. Então, eles nunca
o tiveram, a fé arrebatadora, eles nunca tiveram fé na palavra, eles nunca tiveram a revelação de Jesus Cristo, da vida eterna. É como as virgens nécias. Ela talvez tinha esperado por algum tempo, mas tardando o noivo, diz a Bíblia, que elas todas tosquenejaram, adormeceram. E as nécias, elas não se importaram de buscar o azeite, de encher as suas vasilhas com o azeite, que tipifica, simboliza o Espírito Santo. Então elas ficaram adormecidas, enquanto as virgens prudentes estavam à espera do seu noivo. E para a surpresa das virgens nécias, ele chegou na hora que ela não estava esperando e foi deixada para trás. Mas para a felicidade das virgens prudentes, ele chegou exatamente na hora certa que elas estavam esperando, com as suas lamparinas acesas, cheia do azeite, que é o tipo do verdadeiro crente. Veja só, irmão, isso é muito importante, colocar Deus em primeiro lugar. Então esse homem diz, bem, eu tenho ouvido isso por muito tempo, mas eu disse, um dia você ouvirá isso pela última vez, um dia este mundo vai ouvir isto pela última vez. Aqueles que têm ouvido a mensagem da hora que Deus tem nos enviado, anunciando a vinda do Senhor, e tem rejeitado, um dia eles ouvirá isso pela última vez, ele já veio. Ele já veio. E você foi deixado para trás. Ele já veio. E vocês viram que quando o noivo veio, as virgens nécias foi buscar o azeite, não deu tempo para ela buscar o azeite, elas voltaram às virgens prudentes, pediram um pouco do seu azeite, e elas não podem servir, porque a salvação ela é individual, ninguém pode dar salvação a ninguém, né, irmão? Ela é individual, cada um tem que buscar, né, irmão? E enquanto ela foi comprar o azeite, o noivo chegou e levou as virgens prudentes para as bodas do cordeiro, e elas correram, ficaram lá de fora batendo na porta, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta, não vos conheço. Veja só, às vezes nessa é um tipo do crente frio, do crente morno, que realmente eles não chegaram até a perfeição, eles não chegaram, né, irmão, aonde deveria chegar, eles não foram cheios do Espírito Santo, apenas pertenciam à religião, à igreja, apenas dizia que cria na mensagem, que era batizado no nome de Jesus Cristo, mas eram crentes sem o Espírito Santo. Deus tem misericórdia de mim e de cada um de nós, e nos deu o Espírito Santo em porção maior, para esta hora, para este momento, que quando Ele chegar, nós estaremos prontos, com as nossas lamparinas cheias do azeite. Aleluia. Então o profeta diz, mas eu disse, um dia você ouvirá isso pela última vez, vê? Isto é correto, porque ele chegará um dia, e seja lá quando for, eu simplesmente quero estar pronto. É isso? Agora veja o parágrafo 4. Eu estava falando outro dia, diante de alguns homens de negócio, que eram advogados e coisas assim. E eles disseram, um disse, qual é o seu principal objetivo na vida? E eu disse, eu tenho um. E ele diz, qual é ele? E eu disse, salvar almas para Cristo. Essa é a única coisa que eu desejo, em outras palavras, diz o profeta. Porque o profeta,
ele sabia o valor de uma alma. Ele chegou a dizer que uma alma salva vale mais do que 10.000 mundos. Jesus, ele diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. O profeta chega a dizer que uma alma salva vale mais do que 10.000 mundos. Então, o profeta sabia qual importante era salvar almas para o reino de Deus. Você que tem decidido a ser batizado em nome de Jesus Cristo, talvez está me assistindo pela primeira, segunda vez ou mais vezes, por que você não toma essa decisão? Quando é dada a você. Você ainda tem essa oportunidade. Aí você pode pensar, pastor, mas quando eu era garotinho, bebê, meu pai levou à igreja católica e me batizou lá. Meus padrinhos me batizou lá, apenas quando eu era um bebê. Não, aquilo você não foi batizado corretamente, aquilo é um batismo pagão. Uma criança, Jesus disse que é o reino do céu. Uma criança, ela não tem pecado, ela não tem consciência do seu pecado, não tem consciência do que está acontecendo com ela ali, quando os padrinhos estão batizando ela ali. Ela não tem consciência. Se ela o crescer e alguém nunca falar para ela, ela de si própria nunca ela irá dizer, eu fui batizada. Eu fui batizado, me lembro-me bem do dia que eu fui batizado. Por um discernimento, por um sentimento, não. Então, Jesus nos deu exemplo, quando apenas ele era um garotinho, ele foi levado por Maria e José no templo em Jerusalém e apenas foi apresentado no templo. Mas, quando ele tinha seus 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, nos dando exemplo que a criança deve ser apenas levado ao templo do Senhor, à igreja, para ser dedicada a Deus, ser apresentada a Deus, não para ser batizada, porque o batismo é para arrependimento de pecado, a criança não tem pecado. Se ela ao morrer, o sangue de Jesus Cristo responde por ela. Você pensa, pode pensar, mas se ela morrer, pastor, sem batizar, ela morre como uma pagã? Não, de qualquer forma ela é uma pagã. Mesmo sendo batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica, ela continua sendo uma pessoa pagã. Ela não tem consciência do seu batismo, do significado do batismo. Ela não batizou por um discernimento próprio, por um desejo próprio, uma decisão própria. Alguém tomou por ela. Apenas ela é levada ao templo para ser representada, como nós fizemos aqui com as crianças. Aí depois de 14, 15 anos, 12 anos acima, que ela tem consciência do seu pecado, do seu erro, do que Jesus veio fazer aqui, da morte de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, ela tem a revelação do sangue de Jesus, e ela dá conta de que ela deve ser batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Aí sim. E Jesus foi o nosso exemplo. Ele foi batizado com mais de 30 anos. Ele então poderia, José, Maria, ter levado ao templo em Jerusalém e o sacerdote ter batizado ele quando era criança, bebê, mas não é assim. Portanto, que você que ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, que está ouvindo a mensagem, tem ouvido a pregação da palavra aqui há muito tempo, irmãos, nós temos pregado através da internet e não tem tomado essa decisão, você deve tomar essa decisão, enquanto há tempo, arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você viu Paulo ali,
Quando ele foi perseguir a igreja de Deus, Deus o derrubou, e você tem que descer também, você tem que humilhar. Jesus derrubou a Paulo, ele teve que ir ao chão primeiro, para ele se humilhar, descer do seu ego, do seu pedestral, né, irmãos? Como a gente sempre fala aqui, reconhecer o seu estado de miséria como um pecador, e aí você arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador da sua alma e pedir o seu batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que você deve fazer. E se você deseja fazer isso, o nosso telefone está aí na internet, entre em contato conosco. E se você mora em outra cidade, então nós indicaremos um pastor mais próximo de você para lhe batizar aí na sua cidade. E se você mora aqui mesmo, nessa cidade ou aqui na região, venha nos fazer uma visita aqui ao tabernáculo, em um dos nossos cultos, para ter um esclarecimento melhor daquilo que nós temos pregado e ensinado. E pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo, e com muito prazer eu estarei te batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma essa decisão, enquanto há tempo. Como Paulo, quando Jesus derrubou a ele, Deus o guiou através de uma visão até Ananias, e ali ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Filipe, ele ia para uma determinada cidade, ele era um grande evangelista, e no caminho ele deu uma carona para um homem que estava de viagem ali, e o seu nome era Eunuco. E ele parou o carro, e Eunuco subiu no carro e foi viajando mais com o evangelista Filipe. E Filipe começou a pregar para ele, falar acerca do reino de Deus e tal, da morte de Jesus Cristo, o que ele veio fazer na terra, tomou o nosso lugar na cruz, para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida eterna, e falando do Messias, o prometido Filho de Deus que viria para salvar a humanidade. As profecias do Velho Testamento foi profetizado no livro do profeta Isaías e mais outros livros de outros profetas. E Filipe diz para Eunuco: entendei o que eu vos tenho falado? Ele diz: como que eu vou entender se não tem que me explique? E ele começou a falar acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, e pregar o evangelho para Eunuco. E eles foram viajando. Chegou lá na frente, tinha uma água na frente lá, quem sabe uma lagoa, um tanque, sei lá, um riacho, né, irmão? Ele diz: olha a água aqui, impede que eu seja batizado? Filipe diz para Eunuco: não, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz: eu creio. E a Bíblia diz que ele desceu ambos os dois, e Filipe batizou Eunuco. Não era criança, ele ia viajando, ele estava de viagem. Não foi um bebê ou uma criancinha. Você tem que entender, gente. Pede a Deus para abrir o teu entendimento. Saber que se você não arrependeu dos seus pecados, ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, não importa se alguém lá te batizou lá quando você era criancinha, lá com um pingo d'água na cabeça, não importa, você continua sendo pagão. E Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, ou você acha que uma criança tem entendimento para crer? Então, o batismo é para as pessoas que crêem. Não é alguém que tem que crer por mim, o meu pai, a minha mãe, o meu padrinho de batismo. Não, você que tem que crer, tomar essa decisão. A salvação, ela é individual. Glória a Deus. Então, você deve tomar essa decisão. Deve tomar essa decisão. Então a alma vale muito mais do que 10 mil mundos. Então o profeta, ele tinha essa sede de salvar almas para o reino de Deus, quando ele diz: salvar almas para Cristo é o meu desejo. Essa é a única coisa que eu tenho desejo, em outras palavras. Aí no parágrafo 9 ele diz:
minha maior ambição e única ambição é ver Jesus Cristo glorificado. Eu vivo para isso, para que o nome de Jesus seja glorificado e o povo abençoado. Então, todo trabalho que nós fazemos aqui na igreja é para a glória de Deus, é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e não o nosso nome. Não é o nosso nome, para que nosso nome seja glorificado por fama, por dinheiro, por ocupar uma posição, mas é para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e o povo de Cristo sendo abençoado. E que nós podemos levar o povo até a Cristo, animá-lo a eles, encorajá-lo a eles, a prosseguir, a caminhar e alimentá-lo, o povo de Deus, com a palavra de Deus. O meu desejo é esse. Se o meu desejo não fosse esse, fosse qualquer outra coisa, então melhor se eu não tivesse nem nascido na terra, depois de pregar por muito tempo, por muitos anos, e depois eu ser reprovado no final do caminho, como diz a Bíblia. Isso aqui sim, tem que ser o desejo de cada pregador, de cada pastor. Tem que ser esse. Se não for esse, melhor seria não ter nem nascido na terra. Porque depois de pregar por tanto tempo, nós ser reprovado. E deixar tudo para trás, a fama, o dinheiro, a posição que nós ocupamos na igreja e coisas assim, isso fica tudo quando nós descemos à sepultura. Então, o nosso objetivo de vir à igreja também tem que ser esse. De servir a Deus na igreja tem que ser esse. Glória a Deus, né, irmãos? Aí no 7 ele diz, eu estou tão feliz. Saber que está transmitindo a mensagem de Cristo para as pessoas, levando as pessoas a Cristo, levando as pessoas a crer em Jesus Cristo, levando as pessoas a ser batizadas em nome de Jesus Cristo, levando as pessoas a crer nessa mensagem. Então o profeta diz, estou tão feliz. Nossos testemunhos de que por esses 31 anos que está completando agora, e eu tenho humildemente lhe servido. E se eu fosse viver 1 milhão de anos, se tivesse esse tanto de vida para viver, eu gostaria de viver cada minuto dela para Ele. Pois se eu soubesse que eu seria rejeitado, mesmo se eu soubesse que ele seria rejeitado, ele diz aqui, no final, teria sido um privilégio de tanto viver para Ele. Ele é tão real, Ele é tão bom. Deus continue nos abençoando com a bênção da sua palavra em nome de Jesus Cristo. Você está feliz por servir a Ele? Nós estamos felizes, podemos dizer obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Nós devemos muita gratidão a Ti por tudo isso. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Amém. Vamos dizer graças a Deus, porque Ele tem nos abençoado. Nossa boa noite a todos os irmãos que participam conosco. São aproximadamente 273 irmãos. Em Bom Jesus da Lapa é o irmão Fred, em Brejinho das Ametistas toda a igreja, em Caculé a irmã Marcolina, aqui em Caetité a irmã Alice, irmão Manuel, a irmã Inês, a irmã Raquel, irmã Juliana, Nicolas, Abraão e a irmã Neném. Em Guanambi toda a igreja, a irmã Veraci, a irmã Tatiane, o irmão Luiz e o irmão Valdelino. Em Itabuna, o irmão Beto. Em Lauro de Freitas, o irmão Robson e toda a sua família. Em Palmas de Monte Alto, o irmão Milton e a irmã Creuza.
Em Novo Gama de Goiás, irmão Cícero de Sá. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o irmão Douglas Vieira. Em Rondonópolis, o irmão Arthur Fernandes. Em Minas Gerais, Frutal, o irmão Alex. E no Rio de Janeiro, o irmão Genivaldo. Foram esses que notificaram aqui. Que Deus vos abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus. E temos aqui um agradecimento especial do irmão Welton e da irmã Enoedna, pelos seus 14 anos de casamento. Que Deus abençoe este casal e os seus filhos. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós estamos agradecidos a Ti do fundo do nosso coração, ó Pai. Ó Deus, aonde estaríamos nós se não fosse por Sua imensa graça, Jesus? Estaríamos vagando por aí, Jesus, perdidos, sem direção. Mas graças a Deus que o Senhor nos encontrou, Jesus. Ó Deus, e nos colocou no lugar certo, Jesus. Nos colocou no caminho certo, ó Pai, e na posição correta, Jesus. E bom é estarmos aqui, ó Deus amado. Como nós ouvimos aqui, não é por força, Jesus, mas é pelo Espírito, Senhor. Por esse Espírito de gratidão que há em nós, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco, ó Pai. Como diz as Escrituras, que, ó Deus, tão certo um pai, sendo mau, consegue dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também nos dará todas as coisas, Jesus. Ele não disse uma coisa, Ele disse todas as coisas, ó Pai. Ajuda-me a crer nisso, ó Deus, de todo o meu coração, ó Pai. Porque tudo é possível àqueles que creem, Jesus. Ajuda-nos a crer, ó Pai, a crer em Sua palavra, a crer no Senhor Jesus Cristo, ó Pai, o qual é a fonte da nossa vida, Jesus. E tudo aquilo que nós necessitamos, nós encontramos no Senhor, ó Pai, no Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, ó Deus. Abra os nossos corações, circuncida os nossos ouvidos, circuncida os nossos olhos, circuncida, ó Deus, a nossa língua ao falar, Jesus. Que possamos tão somente falar coisas boas, ó Pai. Bendizer o Teu grande nome, Jesus. Dar ouvido somente à Sua palavra, ó Pai. E viver uma vida rendida a Ti, Jesus. Quebranta o nosso espírito, ó Pai. Às vezes nós temos que dar um passo atrás, para assim poder prosseguir, ó Deus, com sabedoria, com prudência, olhando somente para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe as igrejas, abençoe os irmãos, abençoe essas famílias, ó Pai, que tão continuamente participam conosco aqui destas reuniões, ó Pai. Eu tenho certeza que eles também são abençoados, ó Pai, assim como nós somos abençoados, Jesus. Que a bênção da Sua palavra possa alcançá-los, ó Deus, possa alcançar as suas vidas, possa alcançar os seus lares, ó Pai, e que o poder, o Espírito Santo do Senhor possa encher sobre as suas vidas, ó Pai. Abençoe este casal, Senhor, o irmão Welton, a irmã Enoedna, Jesus, que completaram 14 anos de união, Senhor. Ó Deus, que o Senhor os mantenha em Sua presença, Jesus. Em unidade, Senhor Jesus, em um só acordo, ó Pai Celestial, servindo o mesmo Deus, com os mesmos objetivos de viver para Cristo, Jesus. Abençoe o seu lar, abençoe os seus filhos, ó Pai, que cresçam nos caminhos do Senhor. Assim também pedimos para cada um de nós,
e recomendamos mais uma vez nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Toma conta de cada um de nós, ó Deus. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Abençoe ao seu irmão, abençoe a sua irmã, dizendo Deus te abençoe. E na sexta-feira estaremos de volta aqui para mais um poderoso culto de oração. Boa noite com Jesus. Quando as dores da vida te ferem a alma e a cada dia as lutas apagam tua fé, o mar se agita revolto, as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento. Às vezes tu pensas em abandonar tua cruz e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento. O teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado ao seu lado por todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saibas não há provação que dure para sempre. E depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante a vitória